Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa, edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Construindo sonhos. Arte Agência de Eventos. Quem casa quer casa. A coletiva te apadrinha. Requintes de crueldade. Homem é morto com várias pauladas na cabeça. 1 tonelada de maconha. PM encontra droga após atender ocorrência de tiro. Roubo de fiação elétrica. Operação policial faz batida em 3 bairros de Uberlândia na tentativa de dar um basta nos crimes. Dinheiro no bolso. Primeira parcela do 13º salário tem que ser paga essa semana. Advogado do povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo com um especialista. Mande suas perguntas pelo BandZap. Hoje é terça-feira, 25 de novembro. O Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Wagner, junto com toda a nossa equipe. Claro, estamos chegando com muita informação para você, desejando a todos uma ótima tarde, uma ótima terça-feira. E você viu a data aí, hein? Estamos a exatos um mês do Natal, 25 de novembro, contagem regressiva para o Natal. E até lá a gente segue juntos com muita informação aqui no Minas que você já conhece. Jornalismo dinâmico, com credibilidade, para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço que faz questão da sua participação. Olha ele ali, ó, BandZap liberado no alto da tela. Você comenta os assuntos de hoje, dá aquele alô, manda um flagrante que você tem na rua. Aqui você tem voz ativa. Combinado? Lá na internet a gente também tá junto. A Band Triângulo tem um canal no YouTube, você pode se inscrever, acompanha os nossos programas ao vivo e assiste toda a programação a hora que você quiser, de graça, é muito legal, tá bom? Nas redes sociais a gente vai se acompanhando também, @Band Triângulo, tem notícia para você aí no Instagram e no Facebook da Band Triângulo, as minhas redes, @Bagnete, segue o amigo lá, é um prazer tê-los online. Terça-feira é o dia de falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. Vou liberar mais uma vez aqui o BandZap para você. Manda o nome e a cidade onde está nos acompanhando e manda a sua pergunta. Dúvidas aí no trabalho? Ah, não recebi aí então os meus direitos quando fui demitido, o que eu devo fazer? Eu quero tirar férias, mas a empresa não me libera para tirar férias. Comprei um produto que não está funcionando e a empresa não quer trocar. Manda para cá a pergunta que o advogado responde para você. Combinado? Olha só, uma carreta bateu em um poste agora há pouco, bairro Tubalina, o trânsito está confuso por lá, carreta atravessada na rua. Vamos saber do trânsito nesse momento para você. O Érico Gabriel está no local para dar mais informações, porque quem passa por aí é bom evitar, hein, Érico? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para quem nos acompanha. E a palavra é essa, Bagnete, evitar, buscar trajetos alternativos. Algumas pessoas estão se arriscando aqui, está tudo bem sinalizado, o CETRAN está ali ao fundo, mas as pessoas ainda se arriscam e tentam, né, ver, curiosos, e todo mundo tomando multa, né? A gente vê esse caminhão branco, Bagnete, é porque a equipe da CEMIG acabou de chegar aqui no local para fazer a avaliação, porque o caminhão bateu em um poste. Então a gente tem que contar a história de como aconteceu. Eu estou aqui na Rua Nilo Peçanha, ali é a Silvio Rugani, mas lá na frente do trator, aquele trator amarelo, ali funciona uma oficina, onde esse trator estava arrumando. Aqui a gente tem as marcas. Pequena interrupção, você está vendo aqui, a gente está tentando restabelecer o sinal com o Érico Gabriel, está aqui no bairro Tubalina, aonde esse caminhão prancha aí, ele acabou descendo a ladeira, acertou aí o poste, como bem disse o Érico, você vê nas imagens, por isso que a CEMIG foi chamada para evitar todo qualquer risco aí de choque elétrico, e o trânsito está parado, né? O trânsito está aí então interrompido nessa região. Você está vendo as imagens do estado que ficou essa carreta que puxa essa prancha, né? O Érico Gabriel, a gente está restabelecendo lá para ele atualizar a informação, mas fica aí o alerta, você que passa nessas imediações da Silvio Rugani, que o trânsito está interrompido nessa região. Gente, que susto, hein? Que susto que foi
aí então esse acidente aqui na cidade de Uberlândia nesse momento, tá? São imagens feitas há pouco, o Érico Gabriel se posicionando para trazer para a gente todos os detalhes, mas já fico alerta nesse comecinho de programa. Daqui a pouco a gente volta com ele lá, minha diretora. Ó, o Érico já está reposicionado, vamos falar com ele, vamos ver se já está restabelecido para a gente ter as informações. É com você, Érico, por favor. Olha só, Bagnetti, eu contava a história, né, de como que aconteceu esse acidente. O trator amarelo, ele está lá na frente, na oficina. A gente mostra ele lá na frente. O motorista tentou colocar aquele trator em cima dessa prancha. Era esse o local em que esse trator ia ficar. Porém, o trator era muito pesado. E tem a descida também, que ajudou, né, com isso. O caminhão, ele desceu, o freio acionado, tudo ok. Mas, infelizmente, por conta do peso do trator, o caminhão, essa carreta, né, com a prancha, desceu. E onde ela bateu? Bateu nesse poste. E pelo estrago, né, estrago só físico, um milagre, Bagnetti. A Avenida Silvio Rugani, ela é muito movimentada. Ela liga praticamente o movimento da Rondon Pacheco à região do bairro Tubalina, à região do bairro Jardim das Palmeiras, Planalto. Então, a gente, por não ter ninguém se ferido, é um milagre por conta do movimento. A gente mostra aqui onde foi o acidente. A equipe da CEMIG vai fazer essa avaliação agora nesse momento, mas se não fosse o poste, a tragédia seria muito maior e com certeza invadiria uma casa. Seria uma tragédia ainda maior. A gente mostra aqui, Bagnetti, o estrago que foi e essa casa, tanto essa casa quanto essa igreja. Um susto muito grande para a comunidade, mas nenhum ferido, isso que é o importante, Bagnetti. Exatamente, Érico. Obrigado pelas informações. A gente reforça então aí para quem passa nessa região, evite o trânsito estar interditado em algumas ruas, porque até fazer toda essa operação, tem a questão da energia elétrica, depois de retirar aí essa prancha, retirar a carreta, isso vai consumir boa parte do dia de hoje. Então, evite. Né? Uma situação atípica, a gente está falando de uma oficina aí, então, de veículos pesados, numa área urbana. Olha só o tamanho desse trator esteira que você está vendo aí. Né? A carreta, a prancha não teria suportado, acabou descendo e foi parar lá embaixo, lá no pé da ladeira. Então, olha só, né? Tinha até que ver essa questão da regulamentação. Você pode ter oficina desse tipo aí numa área residencial e por aí vai. Mas aí fica a cargo da prefeitura, Secretaria de Trânsito, a gente quer te avisar o que aconteceu e evite de passar aí. Um outro caminhão que chama a atenção está em deslocamento pela BR-262, uma supercarga. Então, quem também faz esse circuito aqui, essa estrada, Triângulo Mineiro, região metropolitana, capital, tomar muito cuidado. César Campos está ao vivo com a gente para trazer essas informações. Uma boa tarde para você, César. É uma supercarga essa, né? Exatamente, uma supercarga. Para a gente ter uma noção, são 123 metros. Quem for passar pela 262 hoje precisa ter paciência. A operação começou às 8 horas da manhã dessa terça-feira, envolve uma força-tarefa mesmo. A carga é uma peça industrial, como eu falei, mais de 123 metros de comprimento, um peso total, Bagnetti, olha só, de 630 toneladas. Ela saiu hoje de um posto em Moema e segue ainda hoje para outro posto em Córrego d'Anta. O deslocamento é lento e totalmente acompanhado aí pela Polícia Rodoviária Federal e pelas equipes da concessionária, porque na maioria do trecho ela vai nas duas pistas mesmo, viu, Bagnetti? Ao longo do percurso estão previstas 6 paradas técnicas de cerca de 1 hora para a organização do fluxo e também para que haja uma manobra aí nessa carreta, que é uma carreta de difícil manobra. A gente vê a complexidade que é esse tipo de operação. A previsão é que o trajeto hoje seja encerrado por volta de 5 horas da tarde. A carreta vai percorrer somente nesse percurso de um posto ao posto 82 quilômetros. Segundo a concessionária, o conjunto com uma altura de 5,70 metros segue rumo a Adealina, no estado de Goiás, com previsão de chegada só no início de janeiro. A orientação é que os motoristas planejem a viagem, em especial para quem está indo para Belo Horizonte. Uma das alternativas é passar Bambuí, Arcos, Divinópolis e seguir para Belo Horizonte.
porque o trânsito vai ficar lento, é preciso redobrar a atenção às equipes de campo e evitar principalmente ultrapassagens arriscadas, porque dar de cara com esse conjunto aí não vai ser fácil não. Trânsito lento na BR-262 hoje, trânsito que já é complicado, né, Wagner? Eu volto com você. Obrigado, César. Impressionante essa imagem, você está vendo ali, olha só a quantidade de carretas aí, de caminhões para puxar essa carga, ela ocupa as duas pistas onde é duplicado, né? E aonde for simples, então aí você vai ver. Pensa, essa rodovia ela já é terrível para você fazer uma ultrapassagem, imagina um monstro desse aí, ó, só vai chegar no destino, gente, em janeiro, só em janeiro, para você ter noção da velocidade, né, e da operação que tem que parar, deixar o povo ultrapassar e assim vai sucessivamente. Então, ó, já fica esperto, evita para não ficar pelo caminho, tá bom? Também agora em rodovia, só que na BR-153, aqui para quem vai para o lado de Goiás, tá? Tem uma interdição essa semana na região de Centralina por causa da etapa final das obras de recuperação de uma passarela de pedestre. A Maria Eduarda, que está ao vivo com a gente, tem as informações. Boa tarde para você, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnete, para você que nos acompanha. E é isso, né? Na BR-153, em Centralina, está passando aí por um momento de reformas na passarela. Está na etapa final. Porém, vai haver alguns desvios de trânsito hoje e também amanhã. Segundo a Triunfo Consebra, as mudanças no trânsito começaram ontem e vão até essa quinta-feira. Hoje a rodovia fica totalmente interditada durante todo o dia, com os desvios de tráfego para as vias marginais. Já amanhã, na parte da manhã, outra interdição total vai acontecer para a concretagem do piso da passarela. A recuperação e recolocação de passarela foi iniciada após um acidente ocorrido em agosto, quando uma carreta que transportava uma escavadeira colidiu contra a estrutura. Apesar do impacto, não houve vítimas, mas a passarela sofreu danos significativos que exigirão interdição e reparos. Então, para quem vai passar pela BR-153, próximo aí à Centralina, muito atenção, né? Porque vai haver várias interdições. Volto com você. Essa passarela aí já é famosa, viu, Maria Eduarda? Já caiu umas 2 vezes por imprudência de motorista que não respeitou o limite de altura e derrubou a passarela. Então, quem sai daqui de Uberlândia, quem sai de Monte Alegre de Minas, sentido a Itumbiara, sentido a Goiânia, passa por aí. É Uberlândia, Monte Alegre, Trevão, aí você dobra para ir, é isso mesmo, você dobra para ir para o Goiás. Centralina tá nesse período aí. Então, uma opção é o seguinte, ao invés de você ir pelo Trevão, você casca fora ali por Tupaciguara e Araporã. Só que até Tupaciguara vai bem. De Tupaciguara para Araporã tá uma porcaria o asfalto. É um trem horroroso. Pista simples, esburacada, onde tem remendo, o carro pula mais do que pipoca. Então, de todo jeito, você está no sal. Conheço esse pedaço aí, passo bastante. E aí vai estar lento por causa das obras, vai ter o desvio, porque tem umas pistas laterais ali que podem ajudar. Se você for para Tupaciguara, Araporã, para sair lá em Itumbiara, se prepara que a rodovia é ruim. Falando em rodovia ruim, um adolescente de 16 anos foi atropelado e morreu na BR-262. Olha só, um atropelamento na rodovia com morte. Chama o César de volta, que tem os detalhes para a gente. César. É aquela notícia que a gente não quer dar, né, Bagnete? O acidente foi no quilômetro 448 da 262, município ali de Nova Serrana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o adolescente entrou repentinamente na pista e foi atingido por uma carreta com placas de formiga. O motorista, um homem de 45 anos, não se feriu, ele permaneceu no local, prestou todas as informações. As equipes de resgate confirmaram a morte da vítima ainda na beira ali da rodovia. Após o trabalho da perícia, Bagnete, o corpo foi levado para o IML de Nova Serrana. O trânsito ficou interditado por cerca de 6 horas até a liberação total da via. A Polícia Rodoviária Federal vai agora apurar as circunstâncias do atropelamento desse jovem
jovem aí, apenas 16 anos, né, Bagnete? Nossos sentimentos aí à família. Eu volto com você. Com certeza, César. Obrigado pelas informações. A gente está vendo aí a imagem do caminhão envolvido no acidente. Olha só para você a brutalidade desse atropelamento, que o para-choque aí, ó, a frente do caminhão, ela foi arrancada, parte dela, com o impacto da batida, né? Então, imagine só o que aconteceu com esse jovem, um adolescente de 16 anos. Incomum até, é raro a gente noticiar atropelamentos na rodovia, mas toda vez que acontece é sempre muito terrível. Vou te mostrar também que um homem morreu em um outro acidente, só que na BR-050. Ele bateu na traseira de uma carreta. Quem está ao vivo com a gente tem as informações agora é Juliano Carlos. Boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Infelizmente, mais uma morte em violento acidente de trânsito registrado na BR-050. A colisão traseira aconteceu na noite de ontem, por volta de 10h30 da noite, no quilômetro 147, perto do posto Cachucha, onde as equipes da Polícia Rodoviária Federal compareceram após solicitações de outros condutores. No local foi apurado pela equipe da PRF que um motorista conduzia uma caminhonete, uma Volkswagen Saveiro utilitária pela rodovia sentido Uberaba-Uberlândia, mas ao chegar nesse trecho do quilômetro 147, ele bateu violentamente na traseira de uma carreta que seguia à frente. Com impacto, a frente do veículo ficou destruída e o condutor preso às ferragens. Ambulâncias da concessionária que administra a rodovia foram ao local e, infelizmente, a equipe médica constatou o óbito. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos técnicos, colheu os vestígios e fez o registro fotográfico e o laudo deve ficar pronto em 30 dias. Mas fato é que, infelizmente, devido aos graves ferimentos, esse condutor acabou perdendo a vida. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal em Uberaba, passou por exames agora pela manhã e vai ser liberado no começo da tarde para a família. Bagnete, volto com você. Obrigado, Juliano, pelas informações, né? Um acidente muito triste, mais uma morte nas nossas rodovias e a gente fica tentando entender o porquê, né? Uma batida na traseira, uma carreta gigante, até que prove o contrário, tudo a iluminação funcionando direitinho, pista dupla, né? E uma fatalidade como essa. Tem mais, um motorista morreu em um acidente na MGC 154 entre Ituiutaba e Capinópolis. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência envolveu uma carreta que transportava animais e um carro de passeio e um terceiro veículo que teria deixado o local após a batida. Tá? O motorista que conduzia a carreta não resistiu aos ferimentos e morreu no local. No carro, as duas pessoas tiveram apenas alguns ferimentos e foram atendidas pelo SAMU. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Rodoviária e a perícia da Polícia Civil estiveram no local para apurar as causas do acidente. Você está vendo aí, a carreta ficou atravessada também nessa rodovia. Pessoal, ó, tá chegando, hein? Black Friday, né? O comércio em geral já está cheio de promoções desde o início do mês, mas a data mesmo está se aproximando, é sexta-feira e o comércio tem uma expectativa muito alta de venda, tá? De acordo com uma pesquisa do CDL, 84% dos consumidores devem ir às compras até sexta-feira. Vamos conferir? Essa assistente social espera todos os anos pela Black Friday e já sabe o que vai comprar. E ela não é a única que aguarda a data para adquirir produtos. Eu programei para comprar eletrodomésticos. Já dei uma verificada e tudo, mas eu acho que no site está compensando mais do que na loja, na física. Eu percebi que o preço varia muito, entendeu? Já fui em 2 lojas, fiz a pesquisa, conversei, e aí eu vou analisando e depois eu faço a compra final. Na loja física mesmo, se o atendimento for bom, aí eu venho na loja física. Ou então eu vejo também pelo aplicativo, pelo site da loja também. De acordo com uma pesquisa da CDL Uberlândia, 84% dos consumidores pretendem aproveitar a data para economizar este ano. Os segmentos mais buscados, segundo o levantamento, são moda, produtos de beleza, eletrônicos, casa e decoração, eletrodomésticos, alimentos e bebidas, além de viagens. Nesta loja de roupas masculinas, a expectativa é de um aumento de 50% nas vendas. Toda a loja está em liquidação. Nós reforçamos um tanto de estoque da loja de alguns itens que são mais essenciais.
E nós acreditamos que a Black Friday ela vem para fazer um giro de produtos que já estão mais parados na loja, mas ao mesmo tempo colocar produtos que chamam o cliente de fato. Já são produtos que se venderiam por si só, né? Então a gente tem essa perspectiva de vender produtos bons já de venda e também pegar aquele produto que está girando pouco e colocar para vender. Com os descontos que nós colocaremos, a expectativa é chegar em 50% de aumento. O levantamento aponta que 55% dos consumidores esperam descontos entre 41% e 60%. Já 26% buscam reduções acima de 60%. 15% apostam em descontos de 21% a 40%. E apenas 4% mantêm uma visão mais cautelosa, aguardando ofertas entre 10% e 20%. Mas há quem não espera nada da Black Friday. O Cláudio, por exemplo, já comprou até um ventilador antes da data, porque não acredita nos descontos. Não, eu acho que não, porque eu acho que eu falo que é Black Fraud, né? Porque eles aumentam o preço antes para depois abaixo na época das promoções, né? Então eu acho que não tem nada a ver, não. Sempre tem o povo com o pé atrás, não vai mudar, entendeu? Você tem que pesquisar, tem que comparar antes, né, dar uma conferida, porque a sensação de fazer um bom negócio, todo mundo gosta, né? Agora a sensação de ser passado para trás, aí o cara já fica furioso. Se não bastasse, Black Friday, o 13º salário esse ano, ó, tá chegando, sexta-feira, porque tem que pagar a primeira parcela até o dia 30 de novembro. Só que dia 30 de novembro é domingo, volta a informação. Então, sexta-feira, que tudo indica, ó, din-din no bolso de quem está de carteira assinada. E o 13º salário deve injetar 370 bilhões de reais na economia numa tacada só. A primeira parcela é maior que a segunda, né? E deve ser paga aí até sexta-feira. Vamos conferir? Planos não faltam para o tão esperado 13º. Eu vou guardar na poupança. Eu quero futuramente comprar uma casa na minha terra. Pagar algumas dívidas, investir em alguma coisa. Na semana em que a primeira parcela do 13º salário será paga aos trabalhadores com carteira assinada, todo mundo se agita. O assunto foi um dos mais pesquisados na sala digital do Google nos últimos dias. Entre as dúvidas, muita gente quer saber como o 13º é calculado. O cálculo é feito a partir do salário integral, dividido por 12 parcelas e multiplicado pelos meses trabalhados naquele ano calendário. Qual o valor a receber? Esse valor ele é calculado em cima de todas as verbas remuneratórias daquela pessoa, principalmente do salário integral, né? 60 milhões de trabalhadores devem receber o 13º nesse fim de ano. Quem já era aposentado ou pensionista até abril já recebeu no primeiro semestre. Para os novos 2.300.000 segurados, o pagamento vai ser feito de acordo com o número final do benefício. O 13º salário deve injetar quase 370 bilhões de reais na economia brasileira, pelos cálculos do DIEESE. Olhe primeiro as dívidas, tem dívida ou não tem. Depois olhe se você vai fazer esse orçamento, se guardar esse dinheiro para esses impostos, matrículas, e depois guardar um percentual para gastos que vão fazer o benefício que você pretende do final de ano. Já dizia a música, dinheiro na mão é vendaval. Então você tem que saber muito bem o que você vai fazer com o 13º. Quem tem umas contas para trás aí, ó, vai lá e liquida o que deve, paga, porque você até renova o crédito e consegue comprar de novo. Quem está mais tranquilinho, faz uma reserva aí, porque virada de ano a gente já sabe a história, né? É escola, material escolar, é taxa de lixo, é taxa de não sei o quê, IPTU, IPVA. Vai chegar nessa época do ano, a conversa é a mesma de sempre. Então depende da situação do camarada aí. Se a coisa está mais perrengada, vai lá e quita o que está devendo. Está mais tranquila, guarda, porque vai precisar na virada do ano, porque a história não muda, tá bom? Chuva forte de granizo atingiu fazendas e assentamentos na zona rural de Campo Florido. A chuva, olha, impressionante. Traz a Maria Eduarda aí que tem as informações. Bom, uma forte chuva de granizo foi registrada na zona rural de Campo Florido ontem à tarde. A horta de uma fazenda acabou ficando cheia de pedras de gelo. Os moradores conseguiram registrar e a gente pode até acompanhar as imagens, né, das pedras de granizo na horta desta fazenda após
essa tempestade. A chuva ocorreu na região da fazenda do Emereciano Junqueira, a cerca de 15 quilômetros da Serrinha, na BR-153. E também no assentamento Tavares, localizado aí próximo a 5 quilômetros dessa fazenda, também houve registro de granizo, acompanhado de vento e instabilidade. Apesar de ter chovido granizo na zona rural, na cidade não houve muita chuva e também não houve registro de granizo. Segundo a polícia, a Defesa Civil de Campo Florido, os moradores não acionaram a Defesa Civil para essas duas ocorrências de chuvas de granizo. Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. Olha só a quantidade de gelo, hein, gente? A gente está falando, as chuvas estão iniciando, a preocupação dela não vir tão forte, trazendo prejuízo, mas essa aí veio com gosto, hein? Veio gelada e isso traz um prejuízo aí para a agricultura tamanho, né? Então, quem plantou, quem tinha aí plantações, se foi atingido por uma chuva como essa, sabe o significado, sabe o tamanho do prejuízo. Prejuízo também um apartamento que pegou fogo em Uberaba. O incêndio aconteceu hoje de manhã, bairro Volta Grande. No local havia um adulto e uma criança, 4 crianças, ou melhor, que felizmente não se feriram. Tá? O fogo consumiu todos os móveis da sala e da cozinha. Os bombeiros retiraram do imóvel um botijão de gás de cozinha, né, cuja válvula de segurança não havia se rompido, mas para evitar o pior, já tirou ele de lá. Foram utilizados 2.000 litros de água durante a operação. O incêndio não chegou a se alastrar para outros locais do prédio, mas os apartamentos vizinhos também foram tomados pela fumaça. A Defesa Civil faz aquela inspeção para que todo mundo possa voltar para casa em segurança. Essa família em especial aí vai demorar um pouco mais até reconstruir tudo que foi destruído pelo fogo. Bora fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Continue mandando suas perguntas para o advogado do povo. A gente volta já. Esquenta Black Friday é no Bahamas, só. Ovos brancos com 20 unidades, R$ 9,99. Tá muito barato. Alho quilo, R$ 9,99. É pra levar muito. Banana nanica quilo, R$ 3,99. Leite Porto Alegre integral 1 litro, ofertaço, só R$ 3,79. Frango Ferreira quilo, R$ 7,49. O Esquenta Black Friday é logo aqui no Bahamas e Bahamas Mix. Escute a magia do Natal com Philips Aparelhos Auditivos. Tecnologia sonora premium para te conectar ao que você ama. Aproveite para conhecer o aparelho auditivo exclusivo da Philips, com parcelas a partir de R$ 199. Neste Natal, escolha escutar com a marca que você confia. Contemple a magia do Natal com a Ótica Crema. As melhores lentes e armações em óculos de grau e sol. Preço justo e garantia estão na Ótica Crema. Praça Rui Barbosa, esquina com o Calçadão. Compre e concorra a prêmios na campanha Natal Premiado CDL. Siga @ótica. Você sonha em se casar? Pois o momento chegou. O casamento coletivo da Arte Agência de Eventos vai realizar esse sonho com uma festa completa. Decoração, buffet, fotógrafos, banda, DJ, celebrante e muito mais. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão ou em 4 vezes no boleto. A cerimônia será no Wood Center, no dia 7 de março de 2026. Garanta já a sua vaga pelo WhatsApp ou escaneie o QR Code e viva o seu grande dia com estilo e economia. Onde o tempo tem cheiro, o aroma tem cor. Onde o compasso pede pausa pra viver o sabor. Casamentos, almoços, happy hour, encontros e celebrações. Na Casa Brasil, cada instante é transformado em uma experiência única, marcada por sabores, emoções e memórias. Fale conosco e descubra como tornar o seu momento verdadeiramente extraordinário. Casa Brasil. Qual instituição é avaliada com nota máxima no MEC e agora também em Psicologia, Administração e Gestão do Agronegócio? Qual faculdade é referência em aulas práticas desde o início dos cursos, fazendo toda a diferença no ensino? Qual instituição é o braço educacional da ABCZ, a maior associação de gado zebu do mundo? Você sabe.
Vestibular Fazul. Incomparável. Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido: fazer parte da sua economia, fazer parte de você. Leite Itambé 3,98. Filé de peito Aurora 17,98. Galinha pequena 6,98. Pernil suíno 17,98. Boêmia puro malte 3,58. Supermercados BH faz parte de você. Minas de volta, agradecendo sempre a sua participação, já recebendo muitas perguntas para o nosso advogado do povo. Daqui a pouquinho ele vai estar conosco ao vivo aqui. Combinado? Estou aguardando, Bandzap está liberado, pode mandar a pergunta, manda o nome, a cidade onde está acompanhando o programa. Vamos voltar lá para o bairro Tubalina, aqui em Uberlândia. O Érico Gabriel estava mostrando para a gente no comecinho do programa uma carreta desgovernada que acabou acertando um poste, o trânsito está interditado e agora vai ter uma intervenção da CEMIG. Érico, conta pra gente o que está acontecendo aí. Exatamente, Bagnete. A CEMIG veio aqui, naquele momento, a gente mostrou, a CEMIG havia acabado de chegar, os funcionários foram lá no poste, fizeram a verificação, descobriram qual que vai ser o serviço que será prestado ali e será necessário fazer a troca desse poste. Então, por isso, já avisaram aqui, saíram para voltar com o equipamento correto, mas já avisaram que vão fazer o corte de energia. Não tem hora para ser religada a energia, então a gente acredita que toda essa área, todo esse quarteirão aqui no final da subida da Avenida Silvio Rugano, chegando na praça, já vai ficar sem energia por conta desse acidente. Um acidente que quase derrubou o poste, O caminhão estragou bastante e, por sorte, ninguém ficou ferido. Tá certo, Érico. Informação importante, os moradores, comerciantes da região aí, a qualquer momento a energia vai ser cortada para restabelecer o poste, tirar a carreta, igual nós falamos. Então tem muita gente que vai ficar no escuro, Tem que ficar atento, comerciante aí que tem freezer, tem geladeira, porque deve demorar um pouquinho a troca desse poste. A gente vai atualizando você durante a programação. Volta o Érico aqui que eu quero saber dessa quase 1 tonelada de maconha que foi apreendida aqui no bairro Moarama, aqui em Uberlândia. O Érico Gabriel tem as informações. Foi atender uma ocorrência, chegou lá, era outra, né, Érico? Exatamente, Bagnete. Era por volta de 9 horas da noite. Até a gente teve esse contato, naquele momento com a polícia militar, que eles foram atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Quando os policiais chegaram nessa residência, descobriram outra situação. Tinha realmente um homem baleado, ele disse que ia buscar uma encomenda que havia chegado e quando ele estava do lado de fora, apareceram 2 homens em uma moto e atiraram, pediram o celular, ele não entregou, atiraram na perna dele. Mas a polícia tem aquele jeito, sabe como que a ocorrência vai surgindo, vai se desencadeando. Percebeu que dentro da casa havia muito sangue também, achou estranha a situação, não estava batendo com a informação dele que havia tomado tiro, porém não tinha entrado na casa ainda. A polícia chegou, olhou o sangue e viu também o que? Um tijolo de maconha, Bagnete. A partir daí foram sentindo o forte cheiro da droga, foram entrando e lá era uma casa usada apenas para o abastecimento da droga. Além desses quase 1 tonelada de droga, tinha material para fazer o embalo da droga, balança, muita coisa que eles guardavam ali naquele local. Então era uma ocorrência que poderia ser até uma tentativa de homicídio e, no final das contas, tráfico de drogas. Esse homem ele foi socorrido, encaminhado para o PS da UFO, pronto-socorro, e foi preso, Fica nos cuidados da Polícia Militar. O tenente responsável, o tenente Carlos, falou com a gente a respeito. Isso, o conduzido de 48 anos possui extensa ficha criminal, passagens como latrocínio, tráfico de droga, dentre outros crimes de gravidade bem alta aí para a sociedade. Os materiais serão encaminhados para a Polícia Civil, que será distribuída para a perícia para fazer os trabalhos de praxe. O autor será entregue também para a Polícia Civil, onde ele passará pelo procedimento aí de auto de prisão em flagrante. Você viu a quantidade de droga que foi apreendida, é muita coisa, 1 tonelada, uma casa usada especificamente para isso. E aí os camaradas lá, com
no momento de desinteligência, em vez de ficar caladinho, né? Silêncio total, não. Quer chamar atenção e é tiro para cá, tiro para lá, por isso foi conferir, acabou encontrando esse estoque de droga aqui na cidade de Uberlândia. Olha só, é muita coisa, hein? Muita droga que foi encontrada. Foram ver o que era um possível tiro, chegaram lá e encontraram um depósito de drogas. E olha só, o roubo de fiação elétrica em Uberlândia está impossível, a gente mostra aqui quase todos os dias. De ontem para hoje, uma grande operação policial aqui em Uberlândia está tentando deter, conter esse tipo de crime na cidade. Vamos entender como é que tem sido esse trabalho, porque se tem quem furta, quem rouba, tem quem compra essa fiação de cobre também. Volta o Érico Gabriel aqui, que tem as informações desse trabalho de inteligência da polícia. Érico. Exatamente, Pagnete. Realmente o trabalho de inteligência faz esse monitoramento. A operação contou aí com a participação do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, fiscalização de posturas, para entender, né, todo esse processo, porque são vários delitos ali envolvidos. Porque às vezes muitos estabelecimentos eles nem têm sequer o alvará de funcionamento. Então, por isso é feito esse trabalho em conjunto. Também o bombeiro teve que aplicar algumas notificações também por conta do armazenamento errado. Mas a primeira ação, foram 8 locais visitados por essa grande equipe, foi ali no bairro Lagoinha. Lá no bairro Lagoinha tinha uma mulher de aproximadamente 40 anos que foi conduzida. Com ela havia uma grande quantidade de fios de cobre e 2 jogos de roda e pneu que a polícia descobriu que eram produtos de crime. Aí existe essa ligação, né, entre o furto e também essa questão da compra do material, o tráfico de drogas. E por isso essa mulher ela foi encaminhada. Mas a partir daí foram desencadeadas outras verificações. Aí do Lagoinha foram para o bairro São Jorge e por último no bairro Shopping Park. No total aí 30 quilos de fios de cobre, o que é muito fio de cobre. E o tenente Vandenberg falou com a gente a respeito da operação. O usuário de droga que faz a subtração e vende esse material. Ela foi presa no bairro Lagoinha, né, pela receptação de uma grande quantidade de fiação de cobre. Aproximadamente 40 anos, essa mulher não temos a idade acertada dela ainda. O start dessa operação, né, que são várias operações desenvolvidas, né, pelo 17º, essa operação foi em decorrência da grande quantidade, né, de furtos de fio, né, que chamou nossa atenção. Feito o estudo, né, pela análise criminal, e começou a ser desenvolvida, né, a Operação Fio Seguro. É um trabalho que a gente tem a sensação de enxugar gelo, porque a polícia consegue prender, consegue identificar os receptadores, mas ele não cessa, ele não para, né? É de dia, é de noite, a malandragem aprendeu, descobriu que isso aí dá dinheiro e virou um inferno. Cheguei na porta do prédio onde eu moro esse dia, 2 tampas na porta, na calçada, levantadas, o camarada tentando cortar a fiação. Tem base o negócio? De dia, de manhã, 7 horas da manhã. Tem base? Não tem. Então o negócio tá difícil, aí a discussão ela vai se ampliando, morador de rua, viciados em drogas, aí cometendo esses crimes na cidade. E uma discussão entre 2 homens acabou em uma morte violenta. Para mim, com requintes de crueldade. Um matou o outro a paulada, se aquilo lá era um pedaço de pau. O Juliano Carlos tem as informações e as imagens, que são terríveis. Juliano. Exatamente, Bagnete. Esse crime bárbaro e brutal aconteceu na madrugada de hoje em Uberaba, Avenida Doutor Odiló Fernandes, área central, bem pertinho da Praça da Concha Acústica. A Polícia Militar foi chamada por um morador de um prédio da região, ele que viu a princípio esse crime ocorrendo, ligou para a polícia e também ligou para o socorro. Então uma viatura da Polícia Militar chegou rapidamente e se deparou com a vítima Eduardo Carneiro de Souza Faria, de 36 anos, caída entre a calçada e o asfalto, com vários ferimentos na cabeça, sangramento ativo e inconsciente. Na sequência, uma ambulância do SAMU também chegou no local e a equipe médica constatou o óbito. Os policiais militares fizeram levantamentos e conseguiram as imagens das câmeras de segurança que mostraram essa vítima, o senhor Eduardo, chegando próximo a uma caçamba de lixo. Já tinha um rapaz que é conhecido ali naquela região, inclusive costumava dormir na Praça da Concha Acústica, e eles começaram uma
uma discussão. O acusado sacou um objeto contundente. A polícia não soube precisar se é um pedaço de madeira ou uma barra de ferro e atingiu a vítima com um golpe certeiro na cabeça. Essa vítima caiu no chão e, na sequência, o criminoso aplicou mais 8 golpes contra a cabeça desse homem, desfigurando completamente o rosto e deixando essa pessoa em estado grave. Na sequência, ele fugiu sentido a área central, sentido a Praça Concha Acústica, e a equipe médica, depois de constatar o óbito, a Polícia Militar fez o isolamento da área. A perícia da Polícia Civil, através da perita Roberta Pimenta, foi ao local, foi realizado os trabalhos técnicos e o corpo desse rapaz foi levado para o Instituto Médico Legal, vai passar por exames e depois será liberado para a família. Várias viaturas estão fazendo rastreamentos para identificar e prender esse acusado, e a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, da Polícia Civil, já está investigando esse caso brutal registrado em Uberaba, Bagnete. Tá certo, Juliana, a gente está vendo as imagens aí, né, de fato são assustadoras. Eles estavam mexendo ali no lixo, aí de repente a discussão, quando começa a agressão e toma a agressão. Olha isso, gente, uma coisa absurda, né? Outro problema que a gente tem discutido com muita frequência aqui no nosso programa, e tá aí então ó, a amostra registrado pelas câmeras de segurança. Vamos falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo? Toda terça-feira é dia de falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo, com ele, doutor Leandro Souza. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Bagnete. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham mais uma vez aqui no Minas Urgente. Prazer em recebê-lo, doutor, sempre muito elegante, sempre muito prestativo. Para você participar é muito fácil, o Bandzap está liberado. Manda pergunta, o nome, doutor Leandro responde para você. Doutor, vamos começar aqui com a pergunta do Humberto. Doutor, a dúvida é o seguinte, é carro 0 quilômetro com garantia de 5 anos. A autorizada, ela pode cobrar algum serviço numa eventualidade aí de um problema no carro? Pode cobrar sim. O que está abarcado pela garantia não são serviços de manutenção corriqueira do automóvel. São as garantias relacionadas aí à própria produção do bem. Motor, caixa, algum item também de conforto ali do carro, etc, etc. As trocas de óleo, trocas de pastilhas de freio e demais outros bens que com o decurso do tempo automaticamente se desgastam, eles não estão abarcados pela garantia. Aí torna-se responsabilidade do consumidor dar aí a manutenção necessária do seu bem móvel. Doutor, olha só, uma telespectadora de Uberlândia, ela pediu para não se identificar, que é um assunto delicado, mas eu acredito que vale a informação. Doutor, assédio moral no trabalho é uma realidade. O que caracteriza esse tipo de abuso e como é que o trabalhador pode se defender, denunciar? Então, a denúncia, né, pode-se partir para o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho, são os caminhos extrajudiciais que o trabalhador tem para poder visar aí, coibir essa prática e também, de alguma maneira, dar aí uma reprimenda à empresa que se presta a esse tipo de ato. O assédio moral ele é configurado quando você tem uma situação de perseguição, entre aspas, ao empregado, tornando a manutenção do vínculo empregatício impossível. Tal como se o empregado saísse de casa sem vontade de trabalhar, indo ali necessariamente por uma questão econômica, mas passando vários tipos de humilhações. Então, em regra, é uma conduta reiterada do empregador que tem por finalidade reduzir a autoestima do empregado com a finalidade de forçá-lo a se demitir da empresa. Essa é a finalidade final de um assédio moral. Ele pode se configurar de várias maneiras, precisaríamos de tempo para poder explorar aqui, mas a finalidade, basicamente, ela é essa. Doutora Edilma, nossa telespectadora aqui do bairro Pampulha, em Uberlândia, ela gostaria de saber se a Justiça tem o direito de bloquear o benefício dela, o Bolsa Família, em função de uma dívida que ela contraiu no comércio. Ela comprou um óculos em 2013 e a alegação para o bloqueio do benefício é justamente essa dívida. Aí depende da natureza da dívida. Algumas dívidas
elas não podem ser objeto de bloqueio relacionado a salário, relacionado ali a algum provento que tem por finalidade a própria subsistência do devedor, né? É o princípio da menor onerosidade do executado, é o princípio do mínimo existencial. Saindo um pouco dessa questão jurídica, nós temos as exceções. Colocando como regra, o salário ele é impenhorável, mas pode ser penhorado para pagamento de pensão alimentícia. Então depende da natureza da dívida. Se a dívida ela tem uma natureza alimentar, aí sim a justiça tem entendido que necessariamente proventos alimentares podem ser objeto de bloqueio. Se é uma dívida comum de um contrato bancário, aí já não caberia esse tipo de bloqueio. Caso ele aconteça, tem que manifestar no processo e requerer o desbloqueio. Doutor, uma pergunta recorrente aqui, a Giane de Uberaba, que participa conosco, mas eu acredito que vale uma orientação de uma forma geral para quem quer se aposentar e tem dúvida de quando se aposentar. O caso da Giane, 54 anos, trabalha desde 1993 com carteira assinada, e ela gostaria de saber qual que é o trâmite, como que ela pode saber e se informar melhor, doutor. No próprio INSS. O INSS é um caminho. O aplicativo Meu INSS também vai trazer todas as informações da contribuição dessa pessoa, de modo ali a dar uma orientação básica se ela já preenche ou não os requisitos da aposentadoria. O que a gente sempre orienta é buscar este primeiro auxílio perante o aplicativo, perante o INSS. E se ficar alguma dúvida, se alguma informação de trabalho, de contribuição não constar no seu benefício, aí a gente orienta a procurar um profissional para que ele faça uma análise aprofundada e ele aí buscar ali o requerimento perante o próprio INSS ou, se necessário, perante a Justiça. Doutor, olha a pergunta do Marco Antônio aqui do Jardim Patrícia. Doutor, estou recebendo o benefício pelo INSS, mas se ele cair em um banco que eu estou devendo o banco, o mesmo pode pegar o valor recebido, mesmo sendo um auxílio por incapacidade? Então, poder pegar pode. Agora, tem que manifestar e pedir o desbloqueio e sustentar dentro dessa tese que se trata-se de um valor impenhorável, ou seja, que é o salário. Não pode ser objeto de bloqueio, salvo as exceções previstas em lei, quando a própria natureza da dívida, ela também for de natureza alimentar. Então, aí acontece muito na prática. Então, nesse caso, tem que peticionar o juiz e requerer o desbloqueio e alegar justamente se tratar de questão salarial, que é vinculada à própria sobrevivência da pessoa. Essa é só a primeira participação do Dr. Leônidas aqui conosco no nosso Minas Urgente. O advogado do povo continua, vocês podem continuar mandando as nossas perguntas para cá. Daqui a pouquinho o doutor continua respondendo. Combinado, doutor? Combinado, Magnete. Combinado. Olha só, a Polícia Militar prendeu na noite de ontem um homem de 45 anos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Juliano Carlos tem as informações, vai trazer todos os detalhes para a gente. Deixa eu antecipar para você as imagens para você ver aí, então, essa apreensão. Olha só, e não é qualquer arma, não. Não é qualquer arma, não. É pistola, é muita droga, uma variedade de drogas, você está vendo aí, embalada de diversas formas. Balança de precisão, aí é bicho brabo. Brabo é a Polícia Militar, você viu ali, então, na identificação do grupo da Polícia Militar que fez essa apreensão. Tá um caso aí na cidade de Uberaba, e aí a diversidade de drogas é impressionante, a quantidade de munição e as armas, né, todas pistolas, aí não estava de brincadeira, não. Aí é bruto. Juliano Carlos tem as informações. Juliano. Inclusive, Bagnete, esse rapaz de 45 anos, bastante conhecido, já tinha passagens pela polícia e era monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Essa prisão aconteceu na noite de ontem no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Os policiais militares do JEP-MOR, as motocicletas da PM, faziam patrulhamentos e viram ele em um carro com o vidro filmado, fechado, bastante suspeito. Ao ver a viatura, ele virou uma rua rapidamente. Os policiais decidiram realizar a abordagem. Durante busca
buscas foi encontrado um tijolo de maconha dentro do carro e, ao ser questionado sobre o endereço, ele mentiu, falou que morava na Rua das Margaridas, no bairro de Lourdes. Só que os policiais encontraram dentro do carro uma conta de água da Codal e o endereço era a Rua das Laranjeiras. As equipes foram até a casa e aí, durante buscas, veio a surpresa. Vários tabletes de maconha, porções de maconha e de cocaína, 2 balanças de precisão e 2 pistolas. Uma estava com o número raspado, então é arma suspeita. E a outra estava com um alongador e também era de uso restrito das Forças Armadas. Então esse indivíduo que tinha o benefício do uso da tornozeleira eletrônica foi preso em flagrante, levado até a delegacia, teve a prisão ratificada e voltou para a penitenciária. E pelo menos por enquanto ele vai ficar sem esse benefício porque voltou a ser reincidente no crime. Bagnete. Tá certo, Juliano. Obrigado pelas informações. O camarada é barra pesada, já tem uma longa ficha aí criminal, passagens pelo sistema prisional, teve o benefício da tornozeleira eletrônica e estava cometendo crimes de acordo aí então com a ocorrência que o Juliano Carlos trouxe muito bem pra gente. Aí você tá vendo a droga apreendida. Vamos falar de saúde. Um caso de morte por Covid-19 foi registrado em Uberaba. Olha só. A vítima é uma idosa de 82 anos que já estava internada há 8 dias. Apesar da morte, o município mantém baixos índices de transmissão. No momento, há apenas 4 casos confirmados da doença em Uberaba. A recomendação é manter os cuidados e a vacinação em dia. A última notificação de morte pela doença em Uberaba aconteceu no mês de agosto. Bora fazer um intervalo rapidinho, na sequência tem mais Advogado do Povo, eu volto já. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 32361669. Aproveite seu 13º na Black Friday Móveis Solar. Armário Itatiaia 6 portas, 10 vezes de R$ 99. Cama box casal com colchão de molas, 10 vezes de R$ 119. Conjunto de mesa com 6 cadeiras, 10 vezes de R$ 159. Guarda-roupa casal 6 portas, 10 vezes de R$ 119. Estofado retrátil e reclinável, 10 vezes de R$ 199. Essa promoção é por tempo limitado. Sexta, sábado e domingo. Black Friday Móveis Solar. Onde o tempo tem cheiro, o aroma tem cor. Onde o compasso pede pausa pra viver o sabor. Casamentos, almoços, happy hour, encontros e celebrações. Na Casa Brasil, cada instante é transformado em uma experiência única, marcada por sabores, emoções e memórias. Fale conosco e descubra como tornar o seu momento verdadeiramente extraordinário. Casa Brasil. É Black November RC. Acabamento perfeito. Preço de Black. E pronta entrega. Aproveite. Porcelanato Extra acetinado, R$ 59,90. Porcelanato Extra acetinado, R$ 75,90. RC Distribuidora. Super Black Friday do Bernardão. É preço baixo de verdade. Leite Bonolate 1 litro, R$ 3,29. Coca-Cola 2,5 litros tradicional ou sem açúcar, R$ 8,99. Pernil paleta suína com pele e osso, R$ 13,99 o quilo. Bacon Seara, R$ 25,99 o quilo. Ovos brancos Rancho da Lua, 20 unidades, R$ 8,99. Alho a granel, R$ 9,98 o quilo. Bernardão, 50 anos, R$500 mil em vale compras e 5 carros. Participe! A Assembleia desbloqueou 7 bilhões dos fundos de saúde. Peraí, vamos traduzir, né? Quer dizer que os deputados estaduais criaram uma lei que liberou 7 bilhões de reais para a saúde. Dinheiro usado pelos municípios mineiros para construir hospitais, contratar médicos, comprar ambulâncias e muito mais. É esse o trabalho da Assembleia, melhorar a vida das pessoas. Ficou mais fácil de entender, né? Ficou sim, mas se tiver dúvida, pode conferir. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. Você sabia que só este ano 2 gigantes do agro escolheram Patos para investir? E não foi só pela nossa localização privilegiada ou pelo nosso povo acolhedor
servidor ou pela nossa infraestrutura. Somos referência em saúde, educação e qualidade de vida. Estamos entre as melhores cidades do Brasil para se fazer negócios. Temos processos ágeis, impostos competitivos e uma gestão que acredita em quem faz acontecer. Patos de Minas, boa para viver, melhor ainda para investir. Voltamos com o Dr. Leônidas Souza para falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua participação. O Band Zap está liberado para mandar a pergunta. A Paula fala o seguinte, doutor, sou aposentada, fiz um empréstimo consignado para pagar uma cirurgia. Só que as parcelas do empréstimo estão muito altas e o banco não quer baixar, não quer negociar. Tem como resolver essa situação, doutor? Tem como resolver, mas pode ser que a solução não seja tão favorável. É a chamada revisão de contrato, revisão de valor de parcelas. Nesse caso, tem que se contratar uma perícia contábil de modo a averiguar ali se o valor ele está de conformidade com a lei, com a jurisprudência atual, e se não estiver, tem que buscar aí essa revisão perante o Poder Judiciário. Nem sempre dá certo. Cada caso ele deve ser interpretado, ele deve ser analisado, processado e julgado. Então, o que eu posso dizer, sem verificar, há casos que dá certo, há casos que não dá certo. Vai depender do que apurar uma eventual perícia contábil. Doutor, olha só a situação que a AID traz para nós aqui no Advogado do Povo. Doutor, comprei uma geladeira em fevereiro. O vendedor me garantiu que era nova. No entanto, semana passada a geladeira deu um problema, chamei o técnico, o qual me revelou que a geladeira nunca foi nova e que o motor não é original. Quer saber como proceder numa situação como essa, doutor? Vamos lá. Se for uma relação de consumo, você tem aí uma proteção da própria lei que coloca o consumidor numa condição de fragilidade, de hipossuficiência. Você pode rescindir essa compra em razão de um defeito oculto, de uma ausência de informação que ela não foi colocada no ato de compra e venda. Esse dever de informação ele tem força suficiente para poder anular esse contrato. Então, no caso, você teria direito à sua devolução, devolver essa geladeira e até mesmo possível indenização por dano moral. Se for uma relação entre pessoas, aí já não existe essa proteção para o comprador, mas ainda assim é possível anular, porque essa informação ela é relevante, só que ela precisa ser provada. Se ela for provada que você não sabia que era um produto usado, que era um produto que tinha ali a troca de um motor, aí sim você consegue anular. Doutor Gilberto Pereira formula a seguinte pergunta. Doutor, eu trabalho numa área insalubre desde 1997, grau médio, frio, Aí ele explica a insalubridade. Onde o trabalhador se aposenta com 25 anos de contribuição e 47 anos de idade. Mas, em 2002, foi revogado esse direito pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Mesmo sendo suspenso lá, eu tenho esse direito garantido ou não, doutor? Tem que jogar, tem que colocar isso no sistema e colocar o fator previdenciário. Realmente o fator previdenciário, ele aconteceu com a emenda constitucional de 1998, em que ali atrapalhou bastante os aposentados a requerer de forma antecipada o seu benefício de aposentadoria, ainda que ele tivesse um tempo de contribuição muito grande, porque aí você leva em consideração o fator idade. Então, quanto mais cedo a pessoa se aposentava, menor seria o seu benefício. Não há como responder isso de forma objetiva, sem analisar, sem fazer os cálculos para poder colocar um parecer efetivo. Qual será o melhor momento de requerer a aposentadoria? Doutora, a pergunta do Rui, o Rui Ferreira está aqui. Doutor, sou representante legal do BPC do meu filho, que foi bloqueado em agosto, mas não foi feito o pagamento no mês bloqueado. Liguei no 135, os pagamentos seguintes continuaram. O pagamento de agosto não tem o direito de receber este mês em atraso? Se naquele tempo o requisito para concessão deste benefício ele não estava ali integralmente cumprido,
Sim, poderia se tratar de um bloqueio justo. Agora, verificar a justa causa ou não de um bloqueio é o caso concreto. A pergunta que se faz é, mas por que se bloqueou? Estava tudo certo, ou tinha alguma coisa errada, faltou um documento ou não faltou, foi negligência do beneficiário ou foi uma omissão da própria administração pública? Tem que verificar quem deu causa a este evento. Agradecer ao doutor Leandro Souza pela participação, toda terça-feira conosco aqui, falando dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Doutor, muito obrigado, até a semana que vem. Até, disponha sempre. Eu e o doutor Leandro vamos fazer um intervalo rapidinho, não sai daí, eu volto já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Construindo sonhos. Arte Agência de Eventos. Quem casa quer casa. A coletiva te apadrinha. Leal, o supermercado do menor preço. Leite Italac 3,58. Arroz Cocal Premium 18,99. Tomate, limão, repolho ou cenoura 2,98. Ovos Dex grandes 8,99. Sabão em pó Tixan 19,98. É Black November RC. Acabamento perfeito. Preço de Black. E pronta entrega. Aproveite. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 47,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 54,90. RC. Escute a magia do Natal com Philips Aparelhos Auditivos. Tecnologia sonora premium para te conectar ao que você ama. Aproveite para conhecer o aparelho auditivo exclusivo da Philips, com parcelas a partir de R$ 199. Neste Natal, escolha escutar com a marca que você confia. O período chuvoso está chegando. Venha conferir os pneus e freios do seu carro. Na Mila, você encontra todas as marcas de pneus nacionais e importados. Troca de óleo, amortecedores, higienização de ar-condicionado. Também é na Mila. Procura um melhor negócio Ford? Então venha direto para a Ortovel Uberaba. Ninguém oferece mais, ninguém faz melhor. Conheça a linha Ranger, a picape raça forte do Brasil. E também o novo Territory, um SUV com teto solar panorâmico e o maior espaço da categoria. Ortovel Uberaba, a nova concessionária autorizada Ford do Triângulo Mineiro. Avenida Coronel Joaquim de Oliveira Prata, 1091. Qual é o melhor jeito de escolher qual caminho seguir? Seguir a vontade de fazer do seu jeito. Fazer a sua história. Seguir o coração. Dá um gole de café Três Corações, respira fundo e vai. A vida é movimento. São escolhas, desafios, descobertas. Cada passo, uma chance de chegar mais longe. No Unipan, os sonhos ganham forma e o conhecimento gera conquistas. Vestibular Unipan 2026. O caminho é leve quando a base é forte. Inscreva-se vestibular.unipan.edu.br. Prova dia 30 de novembro. Unipan. Educação que transforma. Minas está de volta para te falar que hoje é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Mas ao longo de toda a semana, uma programação especial no Hemocentro de Uberlândia para te receber. Doador há 15 anos, J. Marcos faz parte do grupo que faz com que os estoques de sangue continuem funcionando. Ele conta que a sensação após doar é indescritível e que a motivação sempre foi de ajudar quem precisa. Porque eu vejo que, além de ser um gesto de amor, vai bem além disso, né? Eu acho que é algo que traz para nós, seres humanos, a proximidade que aquilo já existe há séculos, que é doar aquilo que você pode sem esperar algo em troca. E o incentivo à solidariedade também vem da educação. A escola onde trabalha esse coordenador pedagógico participa da campanha há 15 anos. A instituição traz alunos do 3º ano para doar. Só hoje, cerca de 45 estudantes e 3 professores estiveram no Hemocentro. A ação, segundo ele, é uma forma de incentivá-los.
A escola não se preocupa só com as questões pedagógicas, né, mas se preocupa também com a formação, né, integral, né, do indivíduo, né, do estudante. E então é importante, né, a gente trabalhar com a questão, né, de valores, né, a questão da solidariedade, questões realmente, né, humanitárias, né, humanistas. Entre esses jovens está a estudante Ana Laura, de 17 anos, que doou sangue pela segunda vez. Ela conta que participa da campanha porque acredita na importância do gesto e diz que doar é também um ato de amor. Eu acredito que quando a gente é uma pessoa solidária, quando a gente é uma pessoa que respeita o próximo, quando a gente gera amor, a gente recebe amor. Então eu dou o sangue vendo isso, que quando eu precisar também eu poder receber. E durante a Semana do Doador, o Hemocentro preparou apresentações musicais todos os dias para reforçar o lema deste ano: doar é trend que veio para ficar. A ideia é acolher quem já doa e incentivar novos voluntários. Atitude essencial, já que em agosto a unidade chegou a enfrentar situação crítica nos estoques. A gente espera receber bastante pessoas, a gente passou para 150 vagas na agenda, tentando abastecer esse estoque. Mas lembrando que sangue tem validade, então a gente não para, nem nas vésperas dos feriados aí, Natal e Ano Novo, a gente vai trabalhar, que a gente precisa e conta com o apoio da população. Parabéns a todos os doadores e quem ainda não doou, sempre tem a primeira vez, não é verdade? Deixa eu te mostrar esse flagrante. O camarada danificou um carro aí durante a madrugada, olha só, ele está sendo procurado pela polícia. Ele chega num outro carro, num Ford Ka verde, com engate atrás, e aí tudo indica, de acordo com a polícia, ele invadiu um condomínio, tá, onde mora a ex-companheira, foi lá, murchou os pneus do carro dela, foi lá, riscou o carro, fez uma lambança, aí você tá vendo, e depois sai correndo, rombou porta-malas, destruiu o carro, tá certo? Isso para se vingar da mulher depois de não aceitar uma separação. Murchou pneu, riscou a lataria, arrombou o porta-malas. Tem base um negócio desse. Funcionários e moradores aí do condomínio conseguiram detê-lo, tá? Mas mesmo assim ainda ele fugiu na sequência. Isso tudo por conta de um relacionamento que ele não se conformou. Que babaca, né? Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Tá chegando Vanessa Pires e o Band Mulher. Nosso reencontro está marcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã tem Médico do Povo. Forte abraço, tchau. Já ouviu a Band FM hoje? A Band FM toca as músicas que estão bombando. Toca aquelas que a gente gosta de cantar junto. E as novidades que você precisa conhecer. Band FM 99.9, a sua rádio do seu jeito. Band FM. A campanha Novembro Azul é dedicada à saúde do homem, com foco principalmente no câncer de próstata, uma doença que ainda é cercada de muita desinformação e preconceito. Para esclarecer dúvidas e orientar a população, o Band Entrevista dessa semana recebe o oncologista clínico Dr. Tiago Pires. Então anote aí, o Band Entrevista é sábado, 6:50 da noite, depois do Brasil Urgente.